E aí, você decidiu sair. Essas viagens e essa bagagem técnica acumulada, ela me expôs bastante para o mundo corporativo. E eu tive, então, a chance, a oportunidade na verdade, surgiu a oportunidade através de um convite que eu recebi da Arthur Andersen, que estava chegando no Brasil. A Arthur Andersen já existia, mas a Arthur Andersen Outsourcing BPO, ela era início de atividade aqui no Brasil, hoje Deloitte. Então, em 98 para 99, depois de um processo seletivo longo, eu acabei aceitando esse desafio da Arthur Andersen, que me convidaram para trabalhar, para dar sequência à abertura do outsourcing no Brasil. Não, e aí você vê o nível de qualidade técnica que você adquiriu nesses primeiros anos na PPIC, né? Porque à época a Arthur Andersen era a maior empresa de prestação de serviços do mundo, né? Exatamente. Ou seja, um nível enorme de qualidade teria que ser empregado ali nos serviços dele. Exatamente. Enxergaram em você esse potencial. Exatamente. Viram que, acho que através dessa exposição que eu tive no mercado com a PPIC, que eu poderia estar tocando. Porque na PPIC eu também fui responsável, junto com o Francisco, o Chicão, o famoso Chicão, pelo departamento de outsourcing da PPIC. Então nós trabalhávamos em conjunto. Isso me deu essa experiência também, e por algum motivo, por alguma forma, a Arthur Andersen me descobriu e me fez a oferta depois de várias entrevistas, e o Costa, que era o sócio líder da divisão, me convidou, e eu mais um gerente, mais 2 gerentes e mais 3 ou 4 profissionais iniciamos então essa atividade. Então eu tô falando de no máximo 10, 15 pessoas lá em 1998, na Arthur Andersen, a divisão de outsourcing, que hoje deve ser aproximadamente 1.500 pessoas na Deloitte. E o primeiro grande desafio lá na Arthur Andersen foi pegar uma empresa brasileira de capital internacional. A Arthur Andersen, ela tinha essa visão de trabalhar muito com empresas multinacionais. Ela recebia, na verdade, né, as indicações por meio do networking dela. Então as empresas multinacionais procuravam a Arthur Andersen para terceirizar. E assim foi a minha trajetória durante 3 anos com eles. Nós saímos e mudamos várias vezes de lugar, porque ficava pequeno onde nós estávamos. E a gente foi crescendo com a carteira, com a entrada de novos clientes, com a adoção da tecnologia para ajudar a otimizar os processos. Então já se pensava-se muito em tecnologia naquela época. Sistema de ERP, a gente batalhou bastante para conseguir desenvolver um que fosse aderente às necessidades dessas empresas multinacionais, e principalmente a formação técnica profissional. Profissionais qualificados, treinados, habilitados em trabalhar com esse público internacional. Quando você diz trabalhar com esse público internacional, obviamente a gente está dizendo além da questão técnica, a gente está falando também de idiomas. Perfeito. Né? Porque como é que você vai atender uma empresa americana sem falar inglês? Como é que você vai atender uma empresa da Espanha sem falar espanhol? Exatamente. A gente tinha, a Arthur Andersen, um dos processos de admissão dela era a aplicação do exame de proficiência em inglês, o TOEIC, e tinha que ter um grade mínimo para poder fazer parte. Então, praticamente, todo o nível de supervisão para cima era obrigatório fazer esses exames e ter a comprovação. Para outros níveis, nem tanto, porque a própria Arthur Andersen ela financiava a formação técnica no inglês e no espanhol. Então, quem não tinha, acabava aderindo a esses programas e conseguia se formar em 3, 4 anos, ter a proficiência no idioma na qual estava estudando. Mas era a exposição internacional. Já começava ali, então, uma exposição internacional para mim, que veio me dar todas as oportunidades profissionais pelo resto da minha carreira até hoje. Legal. Essa exposição internacional que você cita não necessariamente você ter que ir até o país de destino, Perfeito. Né? Mas é conversar com o executivo que está sediado em outros países, Exatamente. É explicar a dinâmica local dos negócios, como funciona, é mais ou menos isso.
realmente tem uma diferença entre você conversar com o cliente por telefone. Na época era só telefone, não tinha meeting, essas coisas. Tinha fax. Né? Tinha fax. Eu não falar isso, tinha gelatina também. Alguém vai lembrar da época da gelatina, Diário, Razão. Isso aí, os mais velhos que estão assistindo aí vão entender o que eu tô querendo dizer. Não, mas a turma que nos assiste aqui, tem muitos jovens, e eu gosto disso, porque a gente que é jovem tem muito a aprender, mas tem jovem há mais tempo aqui. A maioria aqui é jovem há mais de 45 anos. Então, isso aí. É isso mesmo. A turma já sabe aí. Quando eu falo gelatina, ficha tríplice, nossa, isso aí me leva... E eu trabalhei com tudo isso, tá? Quem sabe do que eu tô falando aí é a pura verdade. Gelatina, ficha tríplice, máquina ascota, máquina de ortografia, fax, então, era uma comprovação documental, assim, inidônea, né? Lá, a gente realmente acreditava fielmente naquilo que estava vindo do outro lado da linha através de um papel, etc. Era bem legal. Mas essa diferença entre você falar por telefone e você fazer uma viagem, ela é grande. Por quê? O telefone, a gente consegue buscar, levar para eles uma informação um pouco mais fora do contexto da realidade. Quando você está face to face, você consegue, através das expressões, passar para o seu cliente também outras afirmações que não são aquelas que você está passando pelo telefone. Então, como era só telefone à época, a gente tinha muita dificuldade em explicar o nosso regulatório. Já era difícil naquela época e hoje é mais difícil ainda. Então, o regulatório brasileiro, ele é uma coxa de retalhos. São centenas, milhares de legislações que predominam e dominam o nosso negócio no mercado. E para explicar isso para o profissional lá de fora, para o empreendedor, para o investidor, o face-to-face é muito mais fácil do que a gente explicar por telefone. Então, na Arthur, a gente tinha essa dificuldade porque era só por telefone. E realmente, não tinha viagens internacionais ali. Os internacionais que vinham até nós, e nós fazíamos as reuniões aqui, aí sim a gente tinha essa oportunidade. Até porque o Brasil é maravilhoso, os executivos lá de fora adoram querem vir, né? Principalmente entre janeiro e março. Legal. Então aí, você tinha muitos almoços de negócio. Tinha bastante. Aí a gente conseguiu, então, fazer o departamento e a divisão de outsourcing da Arthur Andersen evoluir bastante. E mais uma vez, né, essa trajetória de Arthur Andersen acabou me expondo bastante em empresas multinacionais. Eu já conseguia me comunicar muito bem em inglês, em espanhol. Então isso abriu as portas para mim no ambiente corporativo. E eu tive a felicidade de participar de um processo seletivo muito grande, que levou-se meses e meses e meses para ser o executivo responsável pela abertura da Tiffany aqui no Brasil. Então, para quem não sabe, a Tiffany é uma joalheria, é a maior do mundo. Ela foi comprada pela Louis Vuitton recentemente, acho que 1 ou 2 anos atrás. É uma atividade de alto luxo, então é um mercado diferenciado e exige uma atenção muito forte, principalmente em ética, princípio e código de conduta. Isso é muito forte para essas empresas que trabalham nesse segmento de luxo. E eu tive a felicidade de participar do processo seletivo, fui admitido e participei da abertura da empresa aqui no Brasil. Nossa primeira loja foi lá no Shopping Iguatemi, junto com a Laura Pedroso, a diretora regional da área de marketing e vendas. Eu era o CFO. E nós, então, embarcamos e conseguimos fazer a abertura da Tiffany, que foi, assim, um impacto imenso em todas as mídias, em tudo quanto é plataforma, jornais, meio artístico. Os clientes eram, na sua grande maioria, de profissionais executivos, de artistas, de pessoas interessadas no segmento de joias. Isso foi um grande diferencial para mim em lidar com esse público também, porque até então eu lidava com executivos de empresas multinacionais. Passei a lidar com as pessoas físicas dessas empresas, não representando as empresas em si, mas representando a vida pessoal delas. Então é diferente, porque o tratamento é diferenciado, o apertar de mão é diferenciado, a apresentação é diferenciada, a forma de você atender esse cliente, esse público é diferenciado. Então
A gente tinha um treinamento, uma capacitação, e aí eu comecei a fazer as minhas primeiras viagens internacionais. Foi aí então que eu tive o outro lado da moeda. Eu recebi os executivos até então. A partir daí eu passei a ir e me apresentar aos executivos da Tiffany lá fora, e a partir daí todas as outras empresas que eu passei foi nesse nível, participando e buscando sempre levar o nome do Brasil, levar o potencial do Brasil, vender a marca Brasil lá para fora e trazer novos negócios aqui para o Brasil. E aí quando você fala vender, acho que já é o primeiro gatilho de mostrar a importância de um CFO, né? Porque o diretor financeiro, o controller, o executivo responsável pelas finanças localmente, para quem talvez não conheça ou não tenha os detalhes, pode pensar que é só a pessoa que olha as finanças, a contabilidade, mas pelo contrário, tá entre as 2, 3 pessoas mais importantes da alta cúpula. É quem vai vender através dos números o potencial do negócio, o potencial do investidor colocar mais recursos, ter segurança em expandir a marca, em expandir os negócios. Então, conta um pouquinho sobre esse know-how que você adquiriu estando do outro lado, no sentido de agora eu tenho que defender estrategicamente, através dos números, o porquê que esse investidor tem que botar mais dinheiro lá e abrir mais lojas, contratar mais gente. Como é que foi isso? Esse é um desafio muito grande, porque você tem que apresentar não só a segurança, como também a insegurança. Então a gente tem que mostrar a realidade do nosso país. E hoje, desde sempre, a insegurança jurídica nos negócios, ela é muito grande. A gente tem visto aí grandes empresas, várias quebras no mercado por conta de não execução ou por conta da quebra de contrato, governo quebrando com as empresas, tirando benefícios. Então tudo isso a gente tem que passar para o mercado lá fora também. Mas o desafio realmente é a gente convencer esse investidor, esse executivo, esse private equity a vir para o Brasil, trazer o seu capital para que eles possam realmente ter um retorno desejado no investimento melhor do que eles têm nos países de origem. Então, o funding para esses projetos aqui no Brasil, de novos projetos que vêm desses capitais estrangeiros, eles desejam uma rentabilidade grande. Eles querem maximizar o lucro, eles querem potencializar o resultado deles, porque senão eles deixam dinheiro em mercados protegidos, mercados onde eles têm a segurança jurídica. Aqui eles vão ter que trabalhar com markup, e nós temos que aplicar esse markup. Por isso que aqui no Brasil tudo é mais caro quando a gente compara preços com o exterior. A Tiffany, por exemplo, a carga tributária em cima de uma joia é altíssima. Então a gente brigava muito contra nós mesmos. Então a pessoa física, executivo que visitava a loja, às vezes ele fazia conta. Ele sabe fazer conta. Todo mundo sabe fazer conta. Você fala, caramba, mas lá fora, se eu for para fora, eu somar passagem, além de eu visitar Nova York, fazer bolinha de neve, fazer boneco de neve, vou visitar a loja da Tiffany, vou jantar e vou almoçar, e vai ficar mais barato ainda do que comprar no Brasil. Às vezes isso era uma realidade. Então o efeito do Brasil nos negócios, por conta da nossa burocracia e por conta da nossa carga tributária, ela é uma realidade para essas empresas lá fora. Porém, ela não bloqueia os investimentos. Então nós vamos lá, nós apresentamos esses projetos, nós mostramos que sim, é um potencial e tem risco, mas esse risco ele é valorizado pela rentabilidade que é levada para eles. E assim, várias vezes em que nós fomos levar esses benefícios lá para fora e mostrar o Brasil, esses benefícios efetivamente voltaram para cá. Então nós tivemos muitas situações, muitas chances assim de trazer os altos retornos, mostrando que o potencial do investimento, do investidor, como ele trazer esse capital lhe traria um retorno muito mais elevado do que ele deixar o capital dele plantado no país de origem. Foi assim na Tiffany, foi assim no The Boston Consulting Group, no BCG, uma das maiores consultorias estratégicas do mundo. Trabalhei lá também, fui o diretor financeiro da empresa aqui no Brasil. Essa trajetória de BCG, eu trabalhei no departamento interno e não como consultor do BCG, mas também tinha acesso e participava de reuniões estratégicas de decisões corporativas acerca dos trabalhos que nós prestávamos para os nossos clientes nacionais e multinacionais.
Tchau.